Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luan Carvalho, eu sou psicólogo clínico e terapeuta cognitivo-comportamental. Estou muito feliz de compartilhar alguns dos meus conhecimentos com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre bulimia e anorexia. Eu recebo muitas perguntas de algumas pessoas confundindo, achando que são iguais ou querendo saber quais são as diferenças. Então, para a gente começar, é importante lembrar o que de fato é um transtorno alimentar, né? Transtorno alimentar é uma condição, ou a gente também pode chamar de perturbação, na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação que de fato resulta em um prejuízo significativo para a vida da pessoa, tanto no nível da saúde, por uma ingestão muito alterada das calorias e da qualidade do alimento em si, quanto em uma situação mais social, né? A gente sabe que o ato de comer, a alimentação, também tem todo um vínculo social. Então, transtorno alimentar, derrubando o mito, não é frescura. Transtorno alimentar não é uma maneira de chamar atenção. Transtorno alimentar é uma doença que precisa de tratamento e que leva muitas dessas pessoas a um sofrimento muito significativo. Há diferentes transtornos alimentares, mas o que a gente mais vê na mídia, em situações com pessoas próximas, ou até você que está assistindo esse vídeo, é a bulimia e a anorexia. Começando pela anorexia. Ela é caracterizada por uma baixa ingestão calórica, então a pessoa ela tem uma grande tendência a evitar o consumo daquilo que é minimamente recomendado por uma vida saudável. Há um medo muito intenso de ganho de massa corporal. Então, mesmo que a pessoa consiga se reconhecer como abaixo do peso, ela insiste de uma maneira muito repetitiva de que ainda precisa emagrecer mais e com isso ela não faz a ingestão calórica minimamente recomendada. Então há uma perda de peso que prejudica de fato a saúde. Já a bulimia, ela é caracterizada de uma maneira um pouquinho diferente. Há, de uma maneira geral, um episódio de alta ingestão calórica, então é aquela pessoa que come de uma maneira quase desenfreada, de uma forma bastante impulsiva, e na sequência preocupada com a quantidade do alimento ou até preocupada com uma possível alteração no corpo, utiliza estratégias purgativas ou estratégias para compensar essa alta ingestão calórica, né? E sempre quando a gente fala de um quadro de bulimia ou de anorexia, nós estamos falando de um processo de fato desproporcional. Estando sem vontade de comer em um dia ou outro, porque você está com dor de cabeça ou porque você está com um problema no trabalho e está pensando em como resolver, é dentro do esperado. Isso não vai fazer com que você tenha anorexia. A anorexia é quando esse padrão de não ingerir a quantidade mínima se torna persistente. A mesma coisa acontece com a bulimia. Se algumas vezes você fica ansioso ou ansiosa e acaba comendo mais, se sente culpada e na sequência toma mais água do que o habitual, esporadicamente isso não vai fazer com que você tenha de fato um transtorno alimentar de bulimia propriamente dito. Dar alguns exemplos para vocês. Uma pessoa com bulimia ela pode fazer uma ingestão de 3 lanches, um pedaço de pizza, um refrigerante, comer 3 brigadeiros. É de fato uma ingestão muito acima daquilo que é recomendado. E na sequência utilizar as estratégias como uso de laxantes, indução ao vômito, uso de diuréticos ou outras estratégias para também tentar compensar. É importante lembrar que seja uma bulimia ou a anorexia, esses dois transtornos alimentares eles causam muito prejuízo para a pessoa. Então, se você se identifica com alguma dessas características que eu estou dizendo,
eu recomendo fortemente que você busque uma ajuda profissional. Se você tem algum amigo ou familiar que também possui essas características, converse com essa pessoa, compartilhe esse vídeo, porque além do transtorno alimentar, é muito comum as pessoas com a bulimia ou anorexia apresentarem um quadro de depressão, um quadro de ansiedade. E se a depressão, a ansiedade ou outras dificuldades no ambiente e no humor, em como que a pessoa se sente, não serem de fato tratadas, isso pode potencializar ainda mais o quadro de transtorno alimentar. Na dúvida, procura sempre a ajuda de um especialista, porque nunca é tarde para ser feliz, tá bom? Se você tiver mais dúvidas sobre transtorno alimentar, não hesite, me manda uma mensagem, escreva nos comentários, ou tem algum outro transtorno alimentar que vocês gostariam de saber um pouquinho mais? Tá? Me escrevam. Até a próxima. Tchau, tchau. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.